E se eu te disser que existe um santo que viveu a juventude intensamente e também o evangelho radicalmente? Oi, meu nome é Iana Selle E uma Isabela Macedo. e esse é o Frequência 316. No vídeo de hoje, nós vamos trazer um quadro que é Chamados Extraordinários, onde nós vamos falar de um jovem que é uma inspiração para a igreja, Pier Giorgio Frassate. Frassate! Mas antes de começarmos, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha e interagir com a gente nos comentários. Bora lá conhecer o jovem da caridade extraordinária e da alegria contagiante? Isso mesmo. Então, para a gente começar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá em 1901, em Turim, na Itália, onde nascia Pier Giorgio Frassati. Ele nasceu numa família rica, mas apesar disso, ele não se identificava muito com essa classe social, nem mesmo dentro de casa. E dentro da família dele ainda tinha outro fator que torna a história dele um pouco mais interessante. A família dele não tinha a religião como algo essencial, mas como algo formal, o que mostra que a construção da fé pessoal dele foi uma escolha própria e não consequência do meio. Frassati, ele tinha um sorriso gigante que era alimentado pela sua espiritualidade profunda. Ele era alimentado, na sua prática, não era alimentado. Ele era alimentado pelo alimento, né? A prática da sua fé, né, era alimentada pela Eucaristia diária, pelas orações, pelas frequentes confissões. E ele era apaixonado pela palavra de Deus, né? Era apaixonado por esporte, amava andar de bicicleta, amava escalar montanhas. E eu acho engraçado que ele tinha até um nome de um clube, né? Que era chamado Clube Alpino Italiano. Isso eu sempre lembra um café, um italiano. Mas a sua prática do montanhismo, né, que ele tinha essa coisa de chama os amigos para reunir ali a galera e escalar, que isso, querendo ou não, ele fazia parte do seu crescimento, tanto quanto espiritual, como seu crescimento pessoal. Tem até um símbolo que é não só dos esportes, né, mas também foi da sua caminhada de fé, que era verso lato. Verso alto, que para quem não sabe significa para o alto. Sim, para o alto, né, que tem tudo a ver com a caminhada dele, e para o alto significa sempre buscar alguma coisa que eleva a nossa alma, né, não se contentar com pouco, com uma vida medíocre. Tem tudo a ver com o Frassati, porque rumo ao alto, né, buscando a santidade, e também o fato dele amar escaladas. Essa foto, inclusive, que está aparecendo aí para vocês, foi de uma das últimas escaladas da vida de Frassati, né? E tem outro detalhe sobre a santidade dele, que não é só essa fé leve que ele tinha, né? Mas a vida de caridade extrema. Ele tinha um coração gigante. Frassati, inclusive, fazia engenharia de minas na faculdade para poder se aproximar dos mineiros, que era uma classe mais pobre e mais explorada nessa época na Itália. E tem mais, seus amigos te deram um belíssimo apelido, né? Que é Empresa de Transportes Frassate. Que simplesmente isso era porque ele levava alimentos, levava remédios para as pessoas que moravam nas periferias em Turim. Sustentava os órfãos, também deixava de pagar o seu próprio transporte para doar esse dinheiro aos pobres, né? E voltava para casa a pé. Acho que era por isso que o seu pai falava que ele era uma pessoa inútil que ficava só perambulando pelas ruas. É, porque ele tem justamente essa vida em off, né? E essa vida em off dele, ela vem surgir para a família dele justamente após a morte de Frassati. Ele morre com 24 anos de uma meningite fulminante que ele provavelmente adquiriu enquanto cuidava dos pobres. E durante o cortejo dele, né, o funeral, milhares de pessoas aparecem, o que impressiona a família de Frassati, que não tinha conhecimento que ele era tão querido assim, principalmente em meio aos pobres de Turim, né? E aí é nesse próprio funeral, nesse enterro de Frassati, que acontece o que é considerado o primeiro milagre de Frassati, que não foi nada muito extraordinário, e é considerada a conversão do pai dele, Alfredo Frassati, que ao ver, né, sentindo a dor da perda do filho e ao ver a vida que o filho tinha, ele começa a ter um encontro mais profundo com a fé. Eu fico imaginando, né, o choque que o pai dele teve quando chegou lá no enterro e tinha a quantidade de pessoas que tinham ali para prestigiar o filho dele, né, que para ele era uma pessoa inútil. Realmente é algo que faz alguém mudar de ideia, né? Sim. E em 20 de maio de 1990, o Papa São João Paulo II
fez a sua beatificação, porque ele dizia, né, que ele era o jovem das 8 bem-aventuranças, que Isso. está lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5. Isso, o Papa João Paulo II, então, mostra pra gente como o Frassati, ele viveu essas 8 bem-aventuranças de fato, que são a pobreza de espírito, a mansidão, a busca pela justiça, a misericórdia, a pureza de coração. Frassati era um promotor da paz, ele era perseguido por causa da justiça e ele tinha alegria mesmo na dificuldade. E como nós sabemos, foi em 7 de setembro de 2025 que o Papa Leão XIV fez a sua canonização. Comenta aí se você já conhecia a história de Pier Giorgio Frassati. Aproveita e deixa qual parte da história mais te impressionou. Curte e compartilha. Até o próximo Frequência 316. São Pier Giorgio Frassati, Rogai por nós.